Chegamos então a mais um vídeo de mercado da bola, quando você fica por dentro de todas as notícias do futebol brasileiro e europeu, dessa vez com muitas novidades. Se inscreve, deixa o like e vamos direto pro ponto. Começamos o mercado da bola falando do melhor do mundo, queira você ou não, Ousmane Dembélé, até porque muita gente não acredita até hoje que ele é o melhor jogador do mundo eleito, mas a temporada passada dele fez por merecer, tanto que o PSG tá entrando em alerta após ele se tornar alvo da Liga Saudita. Peça mais do que fundamental na equipe parisiense, o atacante tem mantido altíssimo nível, chegando até mesmo a vencer a bola de ouro da última temporada. No entanto, sua permanência na equipe ainda é mistério devido ao drama da sua renovação contratual. O francês tem dificultado as conversas e não aceitou. Quem está bastante ciente em relação à situação dele é a Liga Saudita, que espera investir em novas estrelas para sua disputa. O jogador é um dos principais alvos do grupo de investimento da competição e gera grande preocupação para os franceses. De acordo com o jornal Sky Sports, o atacante é muito visado pelos sauditas, com o drama na questão da sua renovação contratual. O jogador se tornou uma das principais prioridades da potência do Oriente Médio. Eles acreditam que ele seria um grande atrativo para manter a relevância do torneio a nível mundial, clube em que o ponta-direita estaria sendo adicionado a várias possibilidades até aqui, tendo gigantes como Al Ittihad, Al Nassr e Al Hilal como os favoritos para herdar a contratação. Até então não há nenhum tipo de negociação entre as partes, apenas um grande desejo por parte saudita. Além dele, outros jogadores do país. E do nada, um acerto bombástico. O West Ham e Flamengo chegaram a um acordo pela contratação de Lucas Paquetá. Segundo informações reveladas por Fabrício Romano, o meio-campista dos Hammers será jogador do clube rubro-negro em uma negociação que é recorde de 42 milhões de euros. Na manhã dessa quarta, em contato direto com o diretor de futebol José Boto, todos os detalhes para a transação foram mal alinhados. Inicialmente, os valores giravam em torno de 41 milhões de euros, mas durante as conversas, pequenos ajustes levaram ao leve aumento na cifra final. Paquetá já tinha um acordo com a diretoria do Mengão para um contrato válido por 5 temporadas. Ainda de acordo com Fabrício, o jogador deve viajar ainda hoje para se apresentar ao clube, realizar exames médicos e firmar um novo vínculo. O anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento. Antes mesmo de as negociações estarem 100% concluídas, o perfil oficial do West Ham no TikTok publicou um vídeo em tom de despedida para Lucas. A publicação trazia lances do brasileiro com a camisa dos Hammers, acompanhados da música Meu Ex-Amor de Amado Batista. Naquele momento a transferência ainda não estava totalmente fechada, mas já havia um alinhamento avançado entre as partes. O conteúdo foi interpretado como forte indício do desfecho positivo das negociações e repercutiu rapidamente entre os torcedores. Paquetá se tornou um dos principais nomes do clube inglês desde que chegou em agosto de 22, após ser contratado junto ao Lyon da França. A identificação com a torcida fez do camisa 10 um ídolo dos Hammers, mesmo com constantes sondagens de outros clubes do mercado europeu. Ao longo de sua passagem pela Inglaterra, Paquetá acumulou 139 partidas com a camisa do West Ham, somando 23 gols e 15 assistências. De volta ao Flamengo, Lucas dará sequência à sua história no clube que o revelou. Pelo time carioca, o meio-campista disputou 95 partidas, marcou 18 gols e distribuiu 8 assistências. E vamos pro Endrick, o cara do momento na França, que entrou na mira de um grande clube inglês. Endrick deixou o Real Madrid no início desse ano, visando ter mais minutos e dar sequência à sua carreira. Assim, ele foi emprestado para o Lyon da França, onde vem tendo um início avassalador e já começa a despertar o interesse de grandes clubes europeus. Em alta, o brasileiro, segundo informação repercutida pelo Football Transfers, está na mira do Chelsea para a próxima janela. A ideia dos Blues é avançar com proposta formal para comprá-lo caso entenda que ele está à venda. A fonte ainda destaca que em seu texto que o clube inglês estaria disposto a pagar até 80 milhões de euros para fechar negócio. Contudo, a tendência é de que o Real não coloque o brasileiro à venda nos próximos anos, já que tem ele nos seus planos para o futuro. Endrick tem contrato com o time merengue até junho de 2030 e é considerado por Florentino Pérez como um dos atletas com maior potencial do atual elenco. Nesse cenário, já existem planos para que na próxima temporada ele seja utilizado no Real Madrid. Outra opção avaliada é uma extensão contratual do seu empréstimo ao Lyon. O técnico da equipe, Paulo Fonseca, está impressionado com o atacante e já solicitou à diretoria que tente prorrogar sua estadia no time por pelo menos mais uma temporada. Vale lembrar que, inicialmente, o vínculo entre os clubes prevê que Endrick fique no Lyon apenas até o fim da temporada europeia atual, ou seja, após junho desse ano, o jogador vai
vai retomar ao Real Madrid, com o acordo não prevendo nenhuma opção de compra. Desde que chegou à França, Endrick já balançou as redes em 4 vezes, tendo inclusive marcado hat-trick contra o Metz na semana passada. Ele também distribuiu uma assistência e soma 5 participações em gols nos 3 jogos disputados pelo Lyon. Vale ressaltar que na primeira metade da temporada, antes do Real Madrid emprestá-lo, o brasileiro disputou apenas 3 jogos, tendo média de 33 minutos em cada um deles. Nesse período ele não participou de nenhum gol. A LDU anuncia a contratação de Daverson, campeão da Copa Libertadores em 2021 pelo Palmeiras. Davinho marcou história com a camisa do Verdão, sendo o autor do gol do título continental contra o Flamengo, e agora vai trilhar novos caminhos no futebol do Equador. A LDU surpreendeu o futebol sul-americano e anunciou a contratação de Daverson. O clube equatoriano, que foi semifinalista da Liberta de 2025, confirmou a chegada do atacante, campeão da América pelo Palmeiras e que estava no Fortaleza na última temporada. Autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores 21, Daverson ganhou ainda mais projeção no cenário sul-americano. O desempenho decisivo chamou a atenção da LDU, que apresentou proposta para levá-lo ao futebol do Equador após a rescisão de contrato com Fortaleza. Aos 34 anos, o centroavante brasileiro tem 1,87 m e soma outros títulos marcantes do BR no futebol nacional. Em 2018, por exemplo, foi decisivo na conquista do Brasileirão pelo Palmeiras, ao marcar o gol do título contra o Vasco em São Januário, consolidando sua fama de jogador para grandes momentos. Comandada pelo brasileiro Thiago Nunes, a LDU buscava um centroavante experiente para a sequência do projeto esportivo. Diante disso, a diretoria equatoriana concentrou esforços na contratação do goleador, visto internamente como um nome capaz de elevar o nível competitivo da equipe. O clube sinalizou com proposta de salário de cerca de R$600 mil por mês ao atacante. O contrato anunciado nesta terça tem validade até 31 de dezembro de 2026, com a expectativa de que o jogador atue inicialmente por uma temporada no futebol equatoriano. Davinho também construiu parte de sua trajetória no futebol europeu. Em Portugal, defendeu o Benfica B e o Belenenses. Na Alemanha, teve passagem por empréstimo pelo Colônia, enquanto na Espanha viveu seu melhor momento no continente, atuando por Levante, Alavés e Getafe. O rumo da carreira mudou de forma significativa em 2017, quando foi para o Palmeiras. Apesar de um início irregular, ganhou importância com a chegada de Abel Ferreira. Nos últimos anos, passou por Cuiabá, Atlético Mineiro e Fortaleza, antes de iniciar um novo capítulo no futebol de Quito. Yuri Alberto é oferecido ao Atlético de Madrid e chance de saída do Corinthians aumenta. Com destaque do Corinthians nos últimos anos, o nome do Yuri tem chamado a atenção na Europa e foi sugerido no Atlético. Pois é, se é de um protagonista que o time precisa, bem, pode não ser o time do povo, pode ser o time do Atlético. Destaque do timão nas últimas temporadas, Yuri foi oferecido por intermediários ao Atlético de Madrid e aumenta as chances do jogador ser negociado em 2026. O diretor de futebol do time da capital espanhola, Mateu Alemany, analisa o nome do brasileiro e avalia a possibilidade de contratação do camisa 9 do Corinthians, segundo revela o jornal espanhol AS, nesta terça-feira 27. A publicação destaca ainda que o valor de mercado do Yuri é de 22 milhões de euros, mas que o Corinthians recentemente recusou proposta nesse mesmo valor da Lazio. O fato de Yuri Alberto ter conseguido recentemente seu passaporte europeu também é citado pelo AS como facilitador numa eventual oferta do Atlético de Madrid pelo jogador do Corinthians. Um fato que prejudica qualquer clube interessado na contratação do Yuri é o fato do Corinthians ser dono de apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos. O restante pertence ao Zenit da Rússia. Dessa maneira, dificilmente o time brasileiro abriria a mão de um de seus principais jogadores por cifras consideradas baixas. Na oferta da Lazio, por exemplo, o timão perderia seu artilheiro e só ficaria com cerca de 70 milhões de reais. Recentemente, a CNN Brasil revelou que a Roma tinha um grande interesse na contratação dele. Entretanto, o time não conseguiu avançar nas conversas e o centroavante permaneceu no timão desde então. Outro clube interessado é o Fenerbahçe. O portal Fenerbahçe informa que o time turco busca um novo centroavante para o seu plantel e tem o jogador do Corinthians como um de seus alvos na janela de janeiro. Aston Villa vence disputa com Vasco e Chelsea e contrata volante Douglas Luiz por empréstimo. Douglas já defendeu o Aston Villa por 5 temporadas e vinha atuando pelo Nottingham Forest por empréstimo da Juventus desde julho. Pois é, o meio-campista Douglas Luiz é o novo reforço do Aston Villa para a sequência da temporada. O brasileiro deixou o Forest e vai atuar pelo time de Birmingham até o fim da temporada por empréstimo da Juventus. O Chelsea e o Vasco também demonstraram interesse na contratação dele, mas o atleta preferiu voltar ao seu ex-clube inglês
inglês, segundo revela o jornalista Fabrício Romano, especializado no mercado da bola. Aston Villa e Juventus finalizam os últimos detalhes para definir os valores pela opção de compra que o time inglês terá ao final do empréstimo. O anúncio oficial deve ser revelado por ambos os clubes ainda nessa terça. O volante brasileiro estava emprestado ao Forest desde a metade do ano passado, mas atuou apenas em 14 jogos, longe do tempo que esperava ganhar. Douglas ainda vive o sonho de defender a seleção na Copa de 26. A contratação de Douglas Luiz promete ser uma excelente alternativa para um grande problema que o Aston Villa vem tendo na temporada. As recorrentes lesões de seus principais meio-campistas vêm afetando. Kamara, Tielemans e McGreen vêm sofrendo com frequentes problemas físicos ao longo da temporada e prejudicam os resultados do time em campo. Douglas Luiz chega para jogar e acabar com essa lacuna. Douglas Luiz teve passagem de destaque pelo Aston Villa antes de ser negociado com a Juve em 2024. O volante atuou por 5 temporadas na equipe inglesa e foi convocado algumas vezes para defender a seleção no período. A transferência para o futebol italiano rendeu ao Villa 28 milhões de euros, mais a chegada de outros 2 jovens jogadores, o atacante inglês Samuel Willian Jr. e o meia argentino Enzo Barrenechea. Depay recebe ofertas árabes e parece que quer deixar o Corinthians. Com a janela aberta para novos acordos, times dos Emirados Árabes Unidos realizaram contatos em busca de convencer o Depay a deixar o Brasil. As ofertas foram de 2 times árabes, o Al-Wasl e o Shabab Al-Ahli. Os primeiros contatos não agradaram o atleta e recusou as propostas. No entanto, segundo Santi Auna, ele está aberto a sair do timão. O atacante holandês espera que os times interessados melhorem as ofertas. O comunicador conta que ele não está feliz no Brasil e por isso está disposto a deixar o timão nessa janela de transferências. Shabab Al-Ahli e Al-Wasl são 2 dos principais times interessados, ocupando a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, além de representarem um grande poder econômico capaz de arcar com o salário de Depay. Uma possível transferência para o Oriente Médio pode fazer com que Memphis perca espaço na seleção da Holanda, que está garantida na Copa do Mundo de 26 e será disputada nos próximos meses. A relação com o técnico Ronald Koeman ficará desgastada, uma vez que o comandante holandês opta por não convocar jogadores holandeses que atuam no Oriente Médio ou em mercados parecidos. O caso mais famoso é o de Bergwijn, atualmente jogador do Al Ittihad. Quando ele deixou a Europa para jogar na Arábia Saudita, Koeman criticou a decisão e o deixou de fora dos jogos da seleção holandesa. A passagem do holandês em grandes clubes europeus faz com que ele atraia interesses do exterior, como os 2 times dos Emirados Árabes. No velho continente, Depay defendeu as cores do Barça e do Manchester United, por exemplo. O melhor momento foi na França pelo Lyon, atual time de Hendrick. O Memphis também passou pelo PSV da Holanda, onde foi revelado de forma profissional, mas atualmente joga pelo timão, pelo Corinthians. Paris Saint-Germain abre conversas pela renovação de Luiz Henrique, faltando 1 ano e meio para fim de contrato. Luiz Henrique tem 1 ano e meio de contrato com Paris e a diretoria decidiu demonstrar confiança no técnico abrindo conversas para renovar. Segundo Le Parisien, a diretoria francesa iniciou conversas pela extensão do técnico espanhol e a publicação revela que o técnico é visto como fundamental para o projeto do clube. A ampliação do acordo visa principalmente reforçar a confiança no trabalho do técnico. Ele conduziu a equipe para a conquista da Champions na última temporada e excedeu as expectativas da direção do time francês. O atual vínculo de Luiz tem duração até 30 de junho de 27. Embora a equipe não tenha pressa para selar um novo contrato, os executivos querem afastar possíveis polêmicas em relação às últimas notícias sobre o assunto. Luiz Henrique ficou muito irritado com a possível recusa à proposta de renovação oferecida pelo PSG. Na ocasião, o técnico afirmou que as especulações tiveram como objetivo desestabilizar os jogadores e a comissão técnica. Tudo indica que o espanhol e a diretoria estão na mesma página. O técnico quer continuar no trabalho bem sucedido no Paris Saint-Germain e tem todo o respaldo nos bastidores para arquitetar o futuro do clube nas próximas temporadas. Ainda não se sabe o tempo de duração do contrato, que deve ser assinado nas próximas semanas. Porém, considerando a estratégia da equipe de Paris, é possível que o comandante receba oferta para seguir no clube por algumas temporadas. E sem sombra de dúvidas, a torcida vai querer, porque a relação entre a torcida e ele é muito boa e os títulos são certamente satisfatórios. É uma pena para equipes da própria Premier League que estavam de olho no Luiz Henrique. E falando em Premier League, vamos justamente para Manchester. Manchester United terá que oferecer quase 3 milhões de reais por semana se quiser renovar com Bruno Fernandes. Ao final da temporada, Bruno vai decidir o seu futuro. Ele já teve a chance de deixar o United, mas permaneceu e deu declarações polêmicas. Bruno está considerando seu futuro no clube inglês e pode receber inúmeras ofertas ao fim da temporada.
ele ficou incomodado com a forma como o clube tem gerido as situações dos bastidores e as mudanças na gestão técnica. Vale lembrar que ele deu declarações polêmicas sobre o clube e não gostou nada. Ele afirmou que os Red Devils tentaram forçá-lo a se transferir para a Arábia, mas o clube diz que isso não aconteceu, conforme informou o Team Talk. Diante disso, Bruno Fernandes vai esperar até o fim da temporada, ou seja, no meio desse ano, para decidir o seu futuro. Seu contrato termina no final de junho de 27, mas como tem recebido contatos principalmente da Arábia, ele quer definir o seu próximo passo o quanto antes. Bruno possui a consciência que seu próximo contrato pode ser o último grande no quesito esportivo e financeiro, de acordo com a fonte, e ele teria então que aproveitar. Caso o United ofereça esse valor ao meio-campo de 31 anos, faria com que ele se tornasse o mais bem pago do elenco, seria um aumento bastante significativo em relação ao contrato atual do jogador. Não é de hoje que o meia português é considerado um dos principais jogadores do elenco. Ele está na sua 7ª temporada pelo United desde que deixou o Sporting de Portugal. Na temporada já disputou 22 jogos, sendo titular em 21 deles e possui bons números. Possui 16 participações diretas em gols até aqui, sendo 5 gols e 1 assistência. Desejado pelo Manchester City, Alexander-Arnold deve seguir no Real Madrid. Apesar das notícias sobre o interesse do City em Arnold, a diretoria do Real comunicou que não pretende negociá-lo. Recém-chegado à equipe, o defensor estaria insatisfeito com sua baixa minutagem no time titular. Ele acredita que merecia ter mais chances e não está nem um pouco contente com a sua situação atual. No entanto, as chances do time espanhol liberá-lo para o gigante inglês são mínimas. Os dirigentes contam com o jogador e esperam mantê-lo em seu plantel por um bom tempo. Fabrício Romano reporta que o Real Madrid não tem a menor intenção de negociar Alexander-Arnold. Ele segue fazendo parte dos planos da equipe e não deve ser vendido por nenhum valor. Apesar do interesse citizen, o time espanhol entende que não há espaço para sequer pensar em se desfazer do atleta. O jogador tem pouco tempo de casa e não demonstrou interesse em ser transferido. Além disso, a diretoria entende que é compreensível a baixa minutagem do defensor, visto que ele tem sofrido com vários problemas físicos. Atualmente, Alexander-Arnold está em fase final de recuperação e deve retomar o campo em breve. Há uma grande expectativa por parte do departamento médico de que ele já estará pronto para voltar a tempo no início do mês de fevereiro. Enquanto isso, o técnico Arbeloa deverá manter Fede Valverde como titular na função, com Dani Carvajal no banco de reservas. Fenerbahçe pode fechar com Pedro do Flamengo se não conseguir acordo com Yuri Alberto. O Mengão vê clube novamente interessado na contratação de Pedro. Em 2026, o atleta soma 2 jogos disputados, ainda sem balançar as redes. O Flamengo, que está perto de anunciar Lucas Paquetá, vê o nome de Pedro novamente em pauta no mercado da bola. Conforme repercutido pelo jornalista Marco Belo Júnior em informações vindas da Turquia, o centroavante é um dos alvos do Fenerbahçe. O time turco procura por um novo camisa 9 e tem o Yuri Alberto do Corinthians como prioridade. Porém, em caso de insucesso, o clube vai em busca de outros nomes. Até Flaco Lopes do Palmeiras também tá na mira. Essa não é a primeira vez que o Fenerbahçe demonstra interesse no Pedro. Na última temporada, mesmo não tendo conseguido entregar o esperado por todos, o jogador também esteve no radar da equipe, porém o monitoramento não avançou pela proposta. Pedro tá com 28 anos e soma 2 jogos na temporada. Ainda assim contribui com gol ou assistência. O centroavante, que tem contrato em vigor com o Flamengo até dezembro de 27, atuou por 45 minutos nos clássicos diante de Vasco e Fluminense. No Flamengo desde 2020, Pedro já conquistou todos os títulos ou quase todos possíveis. Em números de gols, a melhor temporada com as cores rubro-negras foi a de 2023, com 35 gols em 65 partidas. Na carreira, Pedro soma uma curta experiência no futebol europeu. Na temporada 19-20, após alguns anos de destaque no Fluminense, o jogador foi negociado com a Fiorentina, da Itália. Porém, o atleta retornou ao Brasil depois de 4 jogos em 6 meses. Tottenham entra na briga com o Liverpool pela contratação de Aurélien Tchouaméni. O jogador, que é titular absoluto do Real Madrid, não deve deixar o clube facilmente. No entanto, os Spurs podem realizar oferta em breve para contratar. Segundo a publicação do próprio Le Notíciers, portal famoso, o Liverpool também tem interesse, mas o fato é que os dois clubes da Premier League avaliam a possibilidade de apresentar propostas na casa dos 100 milhões de euros. O valor é considerado elevado, mas reflete o status do atleta no cenário europeu. Tottenham e Liverpool acompanham Tchouaméni há algum tempo. O interesse faz parte de um monitoramento contínuo do mercado por reforços de alto nível para o meio-campo. No Liverpool, a diretoria busca o meio-campista com capacidade de controlar o ritmo das partidas. A ideia é contar com um jogador que ofereça solidez, leitura de jogo e protagonismo em confrontos decisivos. Já o Tottenham enxerga Tchouaméni como peça capaz de elevar imediatamente o nível competitivo. O clube londrino entende que o francês poderia assumir um papel de liderança no setor. Apesar do interesse declarado,
ainda não há proposta formalizada. A avaliação segue em andamento enquanto o cenário é acompanhado de perto pelas partes. O Real Madrid, por sua vez, adota postura cautelosa diante do interesse inglês. O clube analisa tanto o impacto financeiro quanto as consequências esportivas da eventual saída. Internamente, a diretoria considera o meia um nome fundamental para o presente e o futuro imediato do elenco. Até o momento, a tendência é manter o Tchouaméni, mesmo diante de cifras expressivas. Vasco negocia para tirar o cuiabano e ter por empréstimo do Nottingham Forest com opção de compra por 37 milhões de reais. O Vasco queria o jogador de graça e pagando os salários, mas o Forest não aceitou. O time carioca segue negociando para chegar em um consenso para ter o lateral. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, a ideia é ter o jogador por empréstimo. As conversas são por empréstimo com opção de compra, com metas estipuladas no contrato e com valor fixado em 7 milhões de euros. O Cuiabá já sinalizou positivamente para atuar no Vascão, mas a situação não é tão simples, pois nos bastidores, o clube carioca segue negociando com o Forest, que gostaria que o jogador fosse emprestado no futebol europeu ou negociado em definitivo. A ideia do Vasco a princípio era ter o cuiabano de graça e arcando com salário, ainda de acordo com Pedrosa, porém foi uma oferta que o Forest não aceitou. Por isso, os dirigentes cariocas trabalham para convencer o clube inglês a negociá-lo. Não será uma negociação fácil, por mais que o jogador tenha dado sinal verde para defender o Vasco, ele é alvo de outros clubes, não só no Brasil, mas no futebol europeu. O cuiabano foi revelado pelo Grêmio e estreou como profissional no time gaúcho em 2023, quando atuou em 14 jogos com 2 gols. Em 2024 ele se transferiu para o Botafogo, onde permaneceu por 2 temporadas. Já no Forest, o lateral de 22 anos disputou apenas 2 jogos, um para a Premier League International Cup e outro pela Premier League 2 pelo Sub-21 do time inglês. Alguns agentes teriam oferecido Vinícius Júnior ao Manchester City nos últimos meses. O jogador, devido à situação complicada no Real Madrid e especialmente ao caos que vinha relatando em relação à sua situação com Xabi Alonso, estava passando por entraves que poderiam facilitar sua saída do clube, até porque o City há muito tempo vinha ficado de olho no jogador. O atleta, sendo muito visado pela equipe inglesa e não apenas por ela, mas para outras equipes da Premier League, passou a sinalizar interesse na contratação do Vinícius. Pep Guardiola gostou da ideia, mas o clube inglês até agora não deu prosseguimento no interesse. Essa informação foi dada por Sacha Tavolieri via jornal do Real Madrid. Seria certamente um baita reforço pro City e que o Guardiola, o Vini, jogaria muito, mas realmente não dá pra saber se ele vai sair, até porque agora com Xabi Alonso fora, a situação parece ter estabilizado mais pra ele e ele vem conseguindo dar um salto no seu futebol ao decorrer da temporada, que começou realmente muito abaixo da expectativa, mas que vem conseguindo sim se aprimorar. Não deu outra, mais um mercado da bola pra você. Se inscreve, deixa o like, hype o vídeo se puder. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!